O suicídio, segundo o dicionário, é o ato de tirar a própria vida de maneira consciente ou não. Um mal comum entre os adolescentes que se sentem injuriados com suas decepções ou ilusões. Não é exclusivo desta faixa etária, porém nos últimos anos a taxa de adolescentes cometendo suicídio triplicou. O desespero beira o insuportável. A cada dia o sofrimento fica mais intenso e viver torna-se um fardo pesado e angustiante. Sua dor parece incomunicável. Por mais que você tente expressar a tristeza que sente, ninguém parece escutá-lo ou compreendê-lo. A vida perde sentido. Você sonha com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente, no qual suas necessidades sejam saciadas e você se sinta outro. Mas será mesmo que a morte é o passaporte para essa nova vida? Parece comum ao ser humano experimentar pelo menos uma vez na vida um momento de profundo desespero e de grande falta de esperança. Mas de quem é a culpa? Sei que nesses momentos estão dizendo que fui um covarde, mas para me importar com o que vocês dizem, já é tarde. Das muitas que precisei, nenhum de vocês veio me dar um abraço nas vezes em que gritei. Não existe um culpado, e sim um conjunto de fatores, emoções e experiências mal sucedidas que causam na pessoa o desejo insaciável de fechar os olhos e voltar somente quando tudo se restaurar ao seu devido lugar. Esse tema é retratado em muitas músicas, livros, filmes e seriados, o que nos refere de que nos últimos anos o tema tem sido cada vez mais discutido. Importante a colaboração da sociedade em abrir a mente para um tema tão recluso. Estresse e decepções são as maiores portas de entrada para a doença que evolui de estágio, levando as pessoas a se isolar do mundo, se sentindo injuriado por erros que ninguém cometeu, imaginando como a única saída ou escapatória o suicídio, o ato de tirar a própria vida. Todos nós já pensamos em suicídio em algum momento da vida. É um pensamento humano. Se não desejamos nos matar, ao menos cogitamos morrer. Morrer para escapar do sofrimento, para nos vingar, para chamar atenção ou para ficar na história. Mas resolvemos continuar vivos e melhorar as nossas condições de vida. O suicídio, então, soa como um juízo. A pergunta que fica é: por que alguns desistem e outros não? Por trás do comportamento suicida há uma combinação de fatores biológicos e emocionais que, embaralhados, culmina numa manifestação exacerbada contra si mesmo. É evidente que o suicídio está presente em países desenvolvidos e países da Ásia, com média de 3 suicídios a cada 1.000 pessoas. Países como Japão, França, Polônia e China projetam e adotam medidas para conter o avanço do índice da prática. O número de suicídios em metrópoles também é maior que nas demais cidades, relacionado diretamente ao estresse trazido por uma vida agitada. Para decifrá-los, os estudiosos recorrem à autópsia psicológica, um procedimento que tem por finalidade reconstruir a biografia da pessoa por meio de pistas e assim delinear as características psicossociais que levaram a essa escolha de morte. Dados da OMS indicam que o suicídio geralmente aparece associado a doenças mentais, sendo a mais comum atualmente a depressão, responsável por 40% dos casos relatados em todo o mundo. Na filosofia e na sociologia, o suicídio é dividido em três tipos. O primeiro, o suicídio egoísta, praticado por aqueles indivíduos que se sentem isolados de grupos sociais. Esse tipo de suicídio predomina em sociedades modernas. O segundo tipo, o suicídio altruísta,
praticado por aqueles que, por força coletiva, se sacrificam para o bem de um âmbito social, por exemplo, os kamikazes ou os soldados na Segunda Guerra Mundial. Por fim, o suicídio anômico, praticado por aqueles que se julgam inúteis para o mundo, alavancando depois de situações como desempregos ou separações amorosas. É importante sentir quando uma pessoa necessita de sua ajuda, da ajuda de uma pessoa próxima, um amigo, parente, alguém para incentivá-la, que não vale a pena, que apesar da situação ruim, tudo pode melhorar. Clichê? Pois é, a vida é um clichê que estamos destinados a tentar mudar, que tirando a própria vida reforçará a ideia de que não podemos fazer a diferença e a mudança de que o mundo necessita. Mais amor, menos ódio, mais amizade, menos exclusões. Seu short. Mais perto. Tá muito? Pode ir? Certo? Por trás do comportamento suicida, há uma combinação de fatores biológicos e emocionais que Vamos? Vai. Só vem. Daí quando eu falo pra você parar assim, você senta ali e fica assim. Vem. Bem depressivo. Não, caralho, eu falei pra você. Quando eu mando. Meu Deus. Não, vai. Estresse e decepções são as maiores portas de entrada para as doenças. Eu vou. Vai. Para decifrá-los, os estudiosos recorrem à autopsia psicológica,